Muito bem, meus amores de todo o Brasil. E tá dando treta, viu? Tá dando treta. Parece que as Forças Armadas, os generais, têm um novo advogado. O nome dele é Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, um verdadeiro milico. Pastor Silas Malafaia foi pra cima dos generais, tá bem? Os chamou de covarde e teve reação do Hamilton Mourão. E eu vou trazer para você que se liga na programação do Abordo Notícias. E generais de 4 estrelas do alto comando do Exército, cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Esse caminho que estão tomando, eles não estão querendo paz. Deus, tenha misericórdia. Povo brasileiro, ninguém é maior do que vocês. Ninguém. Ninguém. Alexandre de Moraes, você pode mandar prender 10, 100, 500, 1000, mas você não vai prender todo o povo brasileiro. Eu termino. Brava gente, brasa. Muito bem, gente. Poderosas as falas dele, né? Poderosas. E é claro que isso incomodou, meus queridos. É claro que isto incomodou, tá? Até porque o senador em questão, ex-vice-presidente da República, eu não vi ninguém nem chamando ele, convocando ele, né? Pra estar lá na Avenida Paulista, tá? Mas ele se sentiu incomodado, tá bem? Ele se sentiu incomodado e foi pra cima do organizador do evento, o pastor Silas Malafaia. Mourão defende generais e reage a Malafaia e o chamou de falastrão. Olha isso, meus queridos. O senador e general da reserva Hamilton Mourão, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, criticou nesta segunda-feira, dia 7/4, as declarações feitas pelo pastor Silas Malafaia contra o alto comando do Exército. Durante a manifestação ocorrida no domingo, dia 6, na Avenida Paulista, em São Paulo. Malafaia foi pra cima e a matéria da aqui, né, atacou, e atacou mesmo, né? Os generais da ativa, os chamando de frouxos, covardes e omissos. Sem citar o nome do pastor, Mourão se referiu a ele como falastrão. Olha aí o grande defensor de generais, Hamilton Mourão. Abre aspas. Cadê esses generais 4 estrelas do alto comando do Exército? As falas do Silas Malafaia, tá bem? Cambada de frouxos, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar um golpe, é para marcar posição, afirmou o pastor em cima do trio elétrico. Em publicação nas redes sociais, Mourão reagiu ao discurso do religioso nesta segunda-feira. Ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia aos envolvidos no 8 de janeiro para ofender integrantes do alto comando do Exército, o falastrão, que assim o fez, demonstrou toda a sua total falta de escrúpulos, o seu desconhecimento do que seja honra, dever e pátria. A tríade que guia integrantes do Exército de Caxias, escreveu o senador. Eu não sei que exército é esse que o Mourão... Eu não sei, tá bem? Que exército é este que o Mourão ainda identifica. Eu não sei se ele, por um acaso, estava se referindo ao Exército de Caxias, da época que ele serviu, ou se ele está falando do atual Exército Brasileiro. Eu, como cidadão brasileiro, não consigo enxergar
isto no Exército. De verdade. O Exército Brasileiro passou de uma das instituições em a qual o povo mais confiava para desprezo. Simples, puramente desprezo. Um exército que ajuda a prender velhinhos, senhores e senhoras, e armam emboscada para que isso viesse a acontecer? É esse o exército que o senador da República, Hamilton Mourão, está divulgando? Está defendendo? Durante o evento na capital paulista, organizado por ele próprio, pastor Silas Malafaia, ele criticou a postura dos militares em relação à prisão preventiva do general Braga Neto, o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro do PL em 2022. Foi detido em razão do ano passado, né? Ele foi detido em dezembro, do ano passado, suspeito de envolvimento em uma tentativa de golpe após o resultado da eleição eleitoral. De uma suposta, tentativa de golpe de Estado. Pelo menos é assim que eu penso. Segundo a Polícia Federal, Braga Neto teria atuado para interferir nas investigações e tentado acessar o conteúdo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Eu não posso esquecer de falar do general Braga Neto. Sabe por que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa, disse Malafaia no ato na Avenida Paulista. O pastor também voltou a defender que os atos do 8 de janeiro de 23 não foram uma tentativa de golpe de Estado, mas sim manifestação política. Ele citou as declarações do ministro da Defesa, José Múcio, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, que em momentos diferentes minimizaram a gravidade dos atos. Pois é. Gilmar Mendes e o ministro Múcio chegaram a dizer que não houve, uma tentativa de golpe de Estado. Além das críticas aos militares, Malafaia também direcionou os ataques ao presidente da Câmara, Hugo Mota, dos Republicanos da Paraíba. O pastor acusou de tentar barrar a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que prevê anistia aos acusados de envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Você, Hugo Mota, está envergonhando a honra do povo da Paraíba. Não é a primeira vez que Silas Malafaia critica integrantes das Forças Armadas. Em abril do ano passado, ele pediu a renúncia dos 3 comandantes militares, Marcos Olsen, da Marinha, Tomás Paiva, do Exército, e Marcelo Damasceno, da Aeronáutica. Silas Malafaia defendeu que nenhum oficial de 4 estrelas assumisse o posto até que o Senado investigasse o ministro do Supremo Tribunal Federal. Pastor, também eu vou te falar, É cada uma, pastor. Não é possível que o senhor acredita nisso, Que o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, os comandantes iriam trocar os seus confortáveis cargos, pela democracia, para se cumprir o rito em forma de pressão para que o Senado impeachmasse Alexandre de Moraes. Aí o pastor também, aí você tá viajando, viu, pastor? Desculpa a minha fala, tá bem? Mas tá certo. Foi o discurso do pastor naquela época. E, meus queridos, não foi só Hamilton Mourão que se posicionou para defender os seus pares. Não, claro que não. Claro que não. Essa notícia aqui, chegou com tudo, STF reafirma a união depois de críticas de Malafaia a Alexandre de Moraes. Em manifestação na Avenida Paulista, pastor diz que juiz é um ditador de toga e perguntou até quando os ministros vão respaldá-lo. E, meus amores, presta atenção aqui. Apesar das afirmações do Malafaia,
os ministros decidiram manter a unidade, de acordo com informações do jornal O Globo, como demonstrado na votação da primeira turma do STF em 26 de março. Por unanimidade, o grupo tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados em razão de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Na decisão, relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin se alinharam. Uma multidão se reuniu na Avenida Paulista nesse domingo para pedir por anistia aos presos condenados pelos atos do 8 de janeiro. No chão, pessoas exibiram batons, objetos que se tornaram símbolo da causa em alusão à cabeleireira Débora dos Santos, responsável por escrever a frase "Perdeu Mané" na estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal. Apesar, depois das críticas, os ministros do Supremo Tribunal Federal reafirmaram coesão a Alexandre de Moraes. Durante o discurso, o religioso chamou-os de ditador da toga e acusou de prejudicar a imagem da corte. Malafaia também afirmou que Moraes leva o STF ser o Supremo Tribunal da Injustiça e da politicagem barata. Ele pediu aos ministros que não joguem na lata de lixo a reputação deste mais importante tribunal do país e destacou que o povo é o supremo poder. Não brinquem com o povo pacífico, afirmou o pastor Silas Malafaia. E o que acontece, meus queridos? O STF reafirmou a união depois das críticas de Malafaia a Alexandre de Moraes. Eles vão sempre se blindarem. Em nome da justiça, em nome da democracia, eles estão sempre alinhadinhos e indo para cima de quem ousa, tá? De quem ousa criticá-los. E infelizmente as coisas estão acontecendo assim. Eu não sei o porquê que o pastor Silas Malafaia ainda não foi prejudicado por suas falas. Há uma situação que eu queria comentar com vocês, e eu não vou fazer nenhum sensacionalismo em cima disso, tá? O pastor Silas Malafaia já afirmou isso em podcast, já afirmou isso em vários lugares, de que não vai dormir de touca, tá? Segundo ele tem um vídeo comprometedor, tá? E esse vídeo, diz ele que vai soltar esse vídeo na hora certa, se prendê-lo. Diz que existe várias pessoas com cópia, né, desse vídeo, pessoas de sua confiança. E eu não vou, né? Eu acho que o vídeo trata disso, eu acho que o vídeo trata daquilo. Não vou entrar nessa, tá bem? Mas é fato, meus queridos, que você não viu ninguém na Suprema Corte parece que se incomodar com o Silas Malafaia, né? Não sei, pelo fato dele ser uma grande liderança evangélica, né, uma classe da sociedade, mas o STF também não se incomoda de ir para cima de quem representa uma grande camada da sociedade brasileira. No caso, aqui no Brasil, o espectro de direita, que para mim, o espectro de direita, conservadores, né, e bolsonarista, para mim, é a maior faixa, né, aqui, é a maior faixa populacional do nosso país. É uma camada muito grande. Agora, a situação do Malafaia eu não consigo entender muito, né? Mas espero que o Malafaia faça uso, né? Não vou chamar isso de... Ai, me fugiu a palavra. De privilégio, né? Mas que é fato que o pastor Silas não arrumou... ninguém do STF arrumou encrenca com ele ainda. Nem Alexandre de Moraes, nem o presidente, nem os outros ministros, tá? Mas
existe uma pessoa que o STF quer colocar no colo e bater um papo. Ah, meus amores, presta atenção, para você que está chegando agora, é notícia quente, é notícia bombástica. O STF amplia foro privilegiado e pressiona alianças da direita para 2026. Dos bastidores políticos interpretam a movimentação como uma tentativa de constranger o PSD, o partido de Gilberto Kassab. E aí, meus amores, eu vou trazer o advogado doutor Jeffrey Chicchini, tá? Que fala desse caso. Para você que está nos acompanhando, já vou colocar na tela aqui do Abordo Notícias e preste bem a atenção nas falas aí do nosso querido advogado lá do Paraná, o Jeffrey Chicchini, que é advogado aí de uns dos Kid Pretos, tá bem? Tá na tela, nós já vamos destacar aqui no programa para você que está ligado comigo. Vejam essa notícia comigo. STF amplia foro privilegiado. Esse termo está em desuso, tem que parar de usar esse termo, porque privilegia não ser processado no STF, não o contrário, e pressiona alianças da direita para 2026. Nos bastidores, políticos interpretam a movimentação como uma tentativa de constranger o PSD. Exatamente, um constrangimento. Para mim, isso daqui é crime de, no mínimo, constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal. Constranger alguém mediante grave ameaça a não fazer o que a lei permite. Eu explico. Querem amordaçar o Kassab. Querem constranger o Kassab mediante grave ameaça de ser processado no STF para que ele recue e não apoie a anistia, porque o Kassab é uma força muito grande política para que a anistia passe no Congresso Nacional. Mas querem ampliar a prerrogativa de foro para processar e julgar no STF ex-parlamentar, porque o Kassab não tem mandato. Então, em tese, não poderia investigar, processar e julgar Kassab no STF, mas em primeiro grau. Então, como querem amordaçar o Kassab para interferir no poder legislativo, então vão ampliar esse entendimento, dizendo que ex-parlamentar, e Kassab é ex-parlamentar, será processado e julgado no STF, para que ele fique com medo e recue e não apoie mais a anistia. Isso daqui é absurdo e pode configurar, inclusive, o crime mais grave de responsabilidade, que a consequência é a perda do cargo e a inabilitação para exercer qualquer outro cargo ou função pública. Olha o que diz a lei. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo. Olha só, é exatamente o que está acontecendo aqui. Muito bem, essa aí é as redes sociais, né, do Jeffrey Chicchini, @Jeffrey Chicchini. Pois é, meus queridos. O que acontece? Ele já explicou, né? Agora, o STF está ampliando o foro privilegiado para pressionar alianças da direita. Ou seja, os presidentes de partidos, os ex-parlamentares, por um exemplo, até ex-presidentes da República, não é isso? Agora vão ter que responder os seus processos no Supremo Tribunal Federal. O que tá virando isso daqui, meus queridos? Hã? O que tá virando? Alguém precisa de presidência da República? Alguém precisa de parlamento? Não. STF assume a presidência, assume o parlamento. Aí vocês decidem sobre as contas do Brasil, vocês decidem sobre os recursos de saúde, os recursos para a educação, vocês decidem de tudo.
eu acho que eu posso falar isso porque eles já falaram, né? O STF deixou de ser um poder judiciário e passou a ser um poder político, tá? Eles mesmos já disseram: Lula deve a nós o seu mandato, tá? Lula deve a nós o seu mandato. Vocês já perceberam que a gente não está conseguindo nem falar do desgoverno mais? Hã? A situação está tão quente em cima da direita, a situação está tão esquisita, embora a direita tenha conseguido algumas vitórias, sobretudo Bolsonaro, né? Conseguiu várias vitórias, principalmente nos últimos dias. Mas todos nós sabemos que o governo está ruim, que o Brasil está afundado, né? As pessoas não conseguem ter acesso ao básico, né, para a sobrevivência. Criaram, né, um termo, né, já é até antigo, mas o básico do básico, né, você tem que se contentar, na maioria das vezes, né? E a gente ainda não consegue falar do desgoverno. Porque é tanta pauta bomba em cima da direita, é tanta informação, principalmente o STF, e você pensa, não, o gordinho, esse cara aí com boné do Rota 22, esse cara aí com boné, tá até escrito PL aqui do lado, né, é o partido do Bolsonaro, esse cara aí é militante da direita, esse cara aí é militante, eu ia me lembrar de outra palavra, né? Não é parcial, ele é imparcial, ele é bolsonarista. Não, meus amores. Não é apenas eu. Liga na televisão, é só notícia do STF. Relacionada, né, ao STF. O STF assumiu protagonismo no Brasil. Lembra da minha fala? Resume tudo ao STF. Resume o Congresso, resume a presidência. Não estou falando que eu sou a favor de fechar o Congresso, não, tá bom? Entenda o meu posicionamento. Porque pelo jeito que estão as coisas, né? E agora o STF se tornou mais poderoso ainda, tá bem? Se você, por exemplo, um dia foi lá e resolveu ser candidato a deputado, aí você falou, não, fiquei um mandato só, não gostei desse negócio. Tem gente que faz isso, o Ratinho mesmo fez isso, tá? O Ratinho mesmo fez isso. Eu não sei, né, se isso vai se estender ao Ratinho, apresentador de televisão, Carlos Massa. Aí você que foi lá, se tornou um deputado de um mandato, aí você vai ter foro privilegiado pro resto da vida. Teu vizinho foi lá, te encheu o saco, te xingou, você deu uns empurrão, você quebrou a cara do vizinho. Bem-vindo. Onde nós vamos parar, gente? Onde nós vamos parar? Só que eu vou ser sincero com você. Eu não estou falando que a manifestação flopou, eu não estou falando que mas me parece que o povo não acorda mais. Tá bem? O povo não acorda mais. Tá? Nós não vamos ter movimentos. Não. Estão esperando o quê? Para termos movimento mesmo? Hã? O que estão esperando? E você me desculpa o que eu vou falar. Me desculpe. Tá bem? Será que a direita está esperando Bolsonaro voltar para o poder ou um outro candidato? E aí a esquerda assumir as ruas? Olha lá o Trump. O Trump voltou ao poder e já tem manifestação contra o governo dele, tá?
Eu, de fato, não acredito mais que a gente vai reviver histórias, entendeu? Onde o povo vai pra rua. Suponhamos, né, que nós precisamos aí de uma nova constituinte, mais atualizada, uma nova constituição. O povo não vai pedir isso, o povo não se incomoda. Essa é a grande verdade. O povo não se incomoda. Há uma boa parcela da população, mas se você for pegar mesmo, no modo geral, tem aqueles que aplaudem tudo isso e tem ainda os isentos, tá bem? E tem os isentos. Oxalá que fossem de esquerda e fortalecessem o movimento da esquerda, já que não são de direita, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, tá bem? Mas vai prestando atenção. Existe uma passagem bíblica que diz, é claro que Deus está falando de outra situação, né? Sobre a pessoa que não é quente e nem fria. Ela é morna, né? E para mim, gente, tem muita gente morna nesse país, tá? Que ele nem é de um lado, nem é do outro, e ele não está preocupado com nada. Não estou falando isso em relação ao que aconteceu no final de semana, em São Paulo, né? Dizer que eu queria mais gente lá. Não, o recado foi dado. Não é isso. Mas eu pergunto, semana que vem, como fica quem está pedindo anistia? Me desculpe a direita agora, eu sou de direita, tenho orgulho disso, nunca vou mudar as minhas convicções, posso aperfeiçoá-las, mas mudar não. E eu pergunto a vocês, e o dia seguinte? Pois é, Bolsonaro vai fazer novas manifestações pelo Brasil. Me parece, você me desculpa o que eu vou falar aqui, me parece que nós da direita estamos passando muita confiança em alguns temas, tá? A respeito à anistia, por exemplo. Eu acho que nós, tá bem? Passamos muita confiança nas tais nos tais parlamentares, nos 300 e poucos votos que nós temos, votos para aprovar a anistia. Aí se nós temos votos para aprovar a anistia, por que ainda não temos os votos, as assinaturas, para aprovarmos o regime de urgência? Me desculpe os parlamentares, eu fiquei sem entender, tá bem? Eu acho que nós passamos muita confiança em relação ao projeto de anistia. Eu mesmo estou noticiando aquilo que vem saindo já há alguns dias. Bolsonaro já conseguiu o número suficiente para aprovar a anistia. Aparece Hugo Mota e vai lá e dá um pronunciamento, entendeu? Dizendo que ser favorável à anistia. E fica aqui o meu questionamento, você me desculpa, não é pessimismo. Né? Parece que a gente vendeu uma imagem de que estava tudo bem, que estava tudo certo e o povo nem precisava ir para a rua. Tá? Eu acho que se a direita tivesse sido mais emblemática em dizer, gente, nós precisamos do povo na rua, o negócio do Congresso não está muito fácil não. Mas, infelizmente, tá? Nós temos um cooperativismo muito grande. Eu não vi. Você viu o povo falando do Hugo Mota? Não vi. O Silas deu uma apelada no Hugo, tá bem? Lá na manifestação. Mas você não vê os parlamentares indo pra cima do Hugo Mota.
né? Eu até falei isso semana passada, né, que não seria bom, tá bem? Mas dentro das coisas que vão chegando, daquilo que vai, entendeu? Chegando, Hugo Mota falou que a anistia ela é um projeto do PL. E não é verdade, é um projeto do Brasil. Você pode até chamar do projeto da direita, não do PL, mas também é um projeto do Brasil. Como eu disse para você, tem muitos isentões nesse país, mas tem muita gente que não é esquerda nem é direita que apoia a anistia. Não é um projeto do PL, não é um projeto de Valdemar, da Costa Neto, de Jair Messias Bolsonaro apenas. E mais uma vez, tá bem? Me parece que nós vendemos a imagem que tá tudo bem, né? Não, mamão com açúcar a anistia. Não estou direcionando a crítica aqui a ninguém, não vou citar nomes, mas me parece que a oposição precisava ter aberto a boca, tá? E ao convocar os atos. Tá bem? Não estou falando que o ato foi mal convocado. Não estou falando que era para ter mais gente, não. Mas me parece que a gente foi lá, a gente cantou o hino, e parece que está tudo bem. Parece que, sabe, parece que não brotou no povo mesmo uma revolta. Parece que não brotou uma revolta. Eu sei, o Bolsonaro pode convocar manifestação porque a pasta de dente está cara, o povo vai para a rua. Não sei por que veio pasta de dente, né? Mas só de exemplo. Tá bem? O povo vai lá, o povo quer ver ele, o povo quer participar, o povo apoia Bolsonaro. Vocês entendem o meu posicionamento? Não tô aqui para minar pensamento de ninguém, não, até porque eu sou pequeno, né? Eu tô falando o que eu tô falando aqui para você, tá vindo do coração, não quero, não, é tanto que eu nem citei nomes, citei a ala, né, a oposição, mas me parece que estava muito confiante, tá bem? Estavam muito confiantes. A gente vai entrar nessa seara agora da anistia, tá bem? E eu vou falar um negócio para você. Para mim, as notícias não são tão boas. Tá? A oposição tá ameaçando o Hugo Mota em fazer manifestação lá na cidade dele. Tá bem? O Bolsonaro já falou que a próxima manifestação é no Nordeste, mas posso estar enganado, o Bolsonaro ainda não assumiu, né? Que é uma resposta a Hugo Mota. Tá bem? Até porque eu acho que o Bolsonaro deve estar esperando ver qual é a do Hugo Mota. Tá? Mas é fato, meus queridos, que me parece, como eu disse para vocês, é uma visão minha, é algo que eu estou falando aqui de coração, né? Não estou atacando pessoas e sim o movimento, tá bom? Me parece que confiamos demais, tá bem? E sendo que eu penso que era para terem, olha gente, o negócio tá difícil, não tá fácil. E as notícias que se achegaram e a quais eu também reproduzi aqui, é que, a anistia já tem a quantidade de votos, é só o presidente pautar. Aí depois o presidente não vai pautar. Não vai pautar, a gente muda a estratégia, como mudaram, tá? E o que acontece? A gente vê que mudando a estratégia a gente consegue as assinaturas. Tudo bonitinho, tudo certinho. E o povo vai se manifestar, é importante. Mas eu penso que se alguém tivesse rasgado o verbo mesmo, a gente teria até causado mais revolta no povo. Não estou nem falando em quantidade de pessoas. Porque o que estava na Paulista, tá bem? Só na revista Oeste, tinha mais de 200 mil pessoas assistindo no simultâneo. Você sabe o que é simultâneo? Entendeu? Por exemplo, se você olhar agora, tem 140 pessoas me assistindo. Você acha que só 140 pessoas assistiram a live até agora? Não. Aí eu fico pensando, tá bem? Com 200 e poucos mil na Oeste, 100 e poucos mil lá na Rádio Auriverde.
aí um pouco no Didi Red Pill, um pouquinho no Gordinho, e assim vai. E o próprio canal também do Pastor Silas. Então o movimento ali na Paulista foi aquele, tá bem? Aí em casa, né, as pessoas vendo, outros estados, quem não pôde estar lá. E eu fico pensando o que causou, o que causa. Se, mais uma vez, né, eu sei que eu estou sendo repetitivo, não quero ser chato, mas se há um posicionamento assim mais emblemático, sabe? Gente, olha, o negócio tá feio, o STF foi pra cima do Hugo Mota, o cara tá, entendeu? Nós corremos o risco de perder essa batalha, tá? É isso, tá bem? Vamos dando sequência aqui na programação do Aborda Notícias. E o Bolsonaro fala, né, que a próxima manifestação vai ser no Nordeste brasileiro. Vou trazer aqui as falas do nosso capitão, nosso querido, nosso eterno Jair Messias Bolsonaro na tela do Aborda Notícias. Não tem data marcada, né? A ideia é pegar uma cidade do Nordeste. Subiu agora há pouco, já passou para 191 assinaturas. Então faltam ainda 63. Amanhã tem muito deputado de Brasília, né? Como vocês disseram no começo do programa aí, o nosso vice-presidente Altineu, né? Ele chamava o governador, falava o partido dele, o governador falava sim, ou seja, o seu partido apoia a anistia. Então acho que a gente tem um pouco de paciência agora, que a gente vai conseguir isso aí. Eu tenho conversado com alguns parlamentares mais exaltados, não, acalma, não adianta, na pancada vai resolver nada. Agora, mostrando realmente o sofrimento de quem está preso, mostrando que o Brasil parte para uma pacificação. Nós temos 4 projetos agora, com pedido de urgência, que interessa ao Poder Judiciário. Então, não é o nosso, é uma urgência que vai atrapalhar tudo. Curiosidade, uma criação de cargos comissionados no Supremo. A outra trata de cargos vagos no STJ. Outra, criação de 8 varas federais em Santa Catarina. E outro, reestruturação de cargos da magistratura no Piauí. Se o nosso partido pedir verificação nominal, vai no mínimo, esses 4 projetos aqui, 5 horas para ser votado. Há urgência apenas. E depois pede também verificação, ou seja, isso aqui, eu não vou entrar no mérito, não vou entrar no mérito se é bom ou não é, mas você resolve aqui, em 1 hora você resolve isso aqui. Agora, por que não deixar o parlamento decidir a anistia? A gente não quer impor nada, nem vai impor, quem somos nós? Tá? Não querendo forçar nenhum líder a nada. Mas os líderes, conversei com quase todos eles, do centro, centro-direita e direita, são favoráveis à anistia. Agora, há uma pressão grande por parte do ministro do Supremo, por parte do Poder Executivo. Se tirar o mastro da bandeira da falsa democracia do Lula, ele não tem que falar mais. Gente, perguntando sobre a conduta do presidente da Câmara. Tá bem, já acho que ele vai falar sobre isso, eu vou trazer para você, tá certo? Então tá aí então, meus queridos. Bolsonaro também, ele destaca, né, nessa entrevista dele, a respeito sobre alguns mais exaltados, né, e vai bem, né, de encontro com aquilo que eu tava falando, né. Eu penso, posso estar enganado, Bolsonaro é muito mais inteligente do que eu e, né, sobretudo, entendido de política. Eu penso que, né, que já poderíamos ter jogado né, ter sido mais enfático. Não tô falando de agressão, nada disso, de bater a real, entendeu? Olha, tá correndo risco a gente perder tudo, tá bem? Mas o Bolsonaro tá lançando Rota 22, tá bem? Tô orgulhoso com esse boné aqui, ó, tá? Então é o Rota 22, que é o novo projeto do Bolsonaro, e nós estaremos divulgando aqui no nosso canal também. Vamos ouvi-lo. Olá, amigos, estou em Congonhas, rumo a Brasília. Primeiro, muito obrigado, São Paulo, pelo dia de ontem. Nos próximos 11 e 12 de abril, sexta sábado, estarei no Rio Grande do Norte, com o senador Rogério Marinho. Muito obrigado a todos. Um abraço, Potiguares. Muito bem, então o pessoal tietando aí o Bolsonaro, então já acontece aí a partir do dia 11 no Rio Grande do Norte, tá? Depois da extraordinária manifestação em São Paulo a favor da anistia,
que reuniu aí centenas de milhares de brasileiros, o nosso presidente convoca aí então para o início do Rota 22, que começa dia 11 de abril no Rio Grande do Norte. Vamos juntos percorrer o Brasil, defendendo os nossos valores, é o que diz aí Jair Messias Bolsonaro, Rota 22, com o Bonoro, né? Quem me dera, né? Tá muito em cima da hora, né? Nem vou me atrever a sonhar, né? Mas seria muito legal se a gente pudesse ir para lá. Mas eu vou reagir às imagens, com certeza, do nosso querido Francisco Melo, tá? Então, o Bolsonaro diz que a pauta da anistia vem ganhando corpo entre os políticos nessa entrevista que ele deu aí à revista Oeste. Espero, meu querido Bolsonaro, nossa querida direita brasileira, que conseguimos, tá, aprovar aí a anistia. Há um comentário, e eu queria jogar pra galera, né, queria trazer pra você, a respeito da anistia. Mas, eu nunca defendi que as coisas têm que ser fáceis, tá bem? Há um comentário, uma probabilidade, tá bem? De alguém provocar o STF e o STF declarar inconstitucional a anistia. A anistia é um projeto de lei, né? PL da anistia, projeto de lei. Portanto, quem cria a lei é o Congresso Nacional. O presidente da República pode vetar o PL da anistia. Então vamos lá. Aprovamos, estamos na expectativa de aprovar a anistia, comemorando cada detalhe, comemorando uma aliança do Bolsonaro ali com o Hugo Mota e confiando, o Hugo Mota vai aprovar a anistia, ou colocar em pauta, ou trabalhar para ajudar. Aí vem o Hugo Mota e joga água em tudo, dá declarações imbecis. E nós vamos no bastidor aqui, meu irmão. Vamos caminhando junto aqui, como a direita brasileira, junto com os brasileiros que querem anistia. A gente vai pra rua, faz manifestação. E agora, esperamos que a anistia seja votada. A anistia votada, caso em aprovado, Luiz Inácio Lula da Silva pode barrar a anistia. Tá bem? Lula barrando a anistia. O Congresso pode derrubar o veto de Lula. E sem contar, né, a gente tá falando de Congresso. Eu pulei uma etapa. Senado Federal. Aprovou na Câmara, vai para onde? Senado Federal. Senado Federal pode fazer emendas, né, modificar isso, modificar aquilo, aí volta para a Câmara. Para a Câmara aprovar as mudanças do Senado Federal. Aí Lula veta. Depois que o Congresso discutiu, brigou e falou, Lula pode vetar. Aí o Congresso briga de novo, aí toda essa, entendeu? Pode-se convocar novas manifestações, pode-se convocar novos apelos. Aí o Congresso derruba o veto do Lula. Aí publica a lei, né? Aí se alguém, se o PGR e outros, né, aí tribunais, órgãos, podem provocar o STF, sabia? STF, é inconstitucional essa lei. Ah, é? Aí o STF pode declarar inconstitucional e tchau, obrigado. É claro, nenhum tribunal, tá? Nenhum tribunal quer, tá? Quer que haja mudança na lei, que derrube, passe por cima da sua ordem. Mas é fato, meus queridos, que a anistia, ela é o caminho para salvar o Brasil, tá?
Para você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Alô, minha querida Gladys, está lá nos Estados Unidos nos acompanhando, tá dodói, né? Lutando aí para se recuperar aí de um vírus, né? Um gripal. Obrigado pela audiência, pelo carinho, mesmo cansadinha, não é? Mesmo passando mal, ainda está nos acompanhando. Minha querida Patrícia, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ô, gente, deixa eu dar um recado aqui para você. Você sabe que tudo que nós fazemos aqui, tá? É pensando na direita brasileira, tudo que é abordado, que é discutido. Eu vou pedir até para você digitar Anistia Já, para me saber que você chegou até esse momento, tá bom? Digita Anistia Já, tá? Para saber que você chegou comigo até aqui. E o que acontece, meus queridos, de todo o Brasil? O nosso canal precisa de você. Sem a sua colaboração não dá pra gente sobreviver. E eu peço encarecidamente, tá bem, que você fortaleça esse programa com a sua colaboração aí de qualquer valor. Você pode mandar 5, 10, 15, 20, do jeito que você achar melhor. Você que é empresário, você que tem uma condição de vida melhor e pode colaborar, ajude esse canal. Nossos desafios aqui são diários, tá bem? Semana passada, nosso desafio era ir para a manifestação e essa semana nós temos outros desafios aqui, tá bem? E eu peço para você humildemente, encarecidamente, que me ajude a manter o programa no ar, me ajude a manter esse canal no ar, porque se eu depender apenas do YouTube, eu vou falar para você, tá bem? A gente não conseguiria. Só consigo manter esse programa no ar porque eu tenho você que me ajuda. Tá bem? Por favor, qualquer valor, eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro guerreiro ou a primeira guerreira a fortalecer esse canal aqui com um Pix de qualquer valor. Eu vou continuar com as notícias, agora falando mais sobre a anistia. Então, por favor, dá essa moral pra gente aí, ajude aqui o nosso canal e colabore com o nosso programa. Humildemente, é o que eu peço pra você, tá? Sem a sua colaboração, nada disso daqui acontece. Mota defende pena menor em relação ao 8/1, mas cita risco de crise com a anistia. Antes da Polícia Federal pegar no pé dele e da família dele, não tinha risco nenhum da anistia, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos. O povo tá tudo bebo, né, nessas matérias. Ai. Colocaram aqui no Metrópolis que o Republicanos é de que o Hugo Mota é de São Paulo. Brincadeira, né? Mas vamos lá, vou corrigir aqui, tá bom? Fazer o papel que os jornalistas não fizeram. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, manifestou-se nesta segunda-feira, dia 7, sobre o ato bolsonarista na Avenida Paulista nesse domingo, dia 6/4. Sem mencionar a palavra anistia, ele defendeu uma pena menor aos envolvidos no atentado. Defendo 2 pontos. Primeiro, a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber punição. Tu é burro, Hugo Mota? Esta merda só vai sair como a anistia, seu tonto. Parece que é louco. Acho que essa sensibilidade é necessária. Toca a todos nós. É a responsabilidade de poder na solução desse problema, que é sensível, é justo nós não aumentarmos uma crise institucional que nós estamos vivendo. O deputado minimizou a pressão dos manifestantes ao afirmar que o projeto de lei sobre o fim das penas dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro não será resolvido com desequilíbrio e aumento de tensão entre as instituições da República. Não é desequilibrando, não é aumentando a crise que nós vamos resolver o problema, afirmou o deputado. Não contem com este presidente para aumentar uma crise institucional. Tá bem? Além das manifestações de ruas, parlamentares têm exercido pressão
na Câmara dos Deputados para que o requerimento de urgência de projeto de anistia seja aprovado. Na última semana, líderes partidários não assinaram o pedido que acelera o trâmite na matéria no Congresso. Tá aí. De cima do palanque montado na Paulista, o pastor Silas Malafaia, organizador do ato, culpou nominalmente o presidente da Câmara pelo recuo de líderes partidários que não assinaram, ao menos por hora, a urgência do projeto. Tem a fala dele, né? Ele diz que a anistia não é pauta única do Brasil e afirma que respeitará a maioria da casa, mas pede para não contar com ele, né? Você entendeu, né? Meu Deus do céu, gente, esse Hugo Mota... Aqui a gente fala linguagem do povo, né? E se tratando de linguagem do povo, já a gente vai dar real a respeito desse cidadão aí. 2 pontos para que a gente possa, Pimenta, tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós. E a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer, ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa, mas nunca perdendo essa capacidade de poder conversar sobre esse tema. Sabendo também que essa não é a pauta única do Brasil. 2 pontos para que a gente possa, Pimenta... Ô, gente, o que esse cidadão não entende não é a pauta única, eu sei, o Brasil sabe, meu. Nós temos um presidente horrível, nós temos, tá, um presidente que não governa, nós temos um país afundado, tá bem? Mas é fato que além de tudo que nós temos de ruim nesse país, tá bom? Nós temos aí também a situação de que nós precisamos sim da anistia. Nós precisamos sim da anistia. Tá? Nós precisamos restabelecer a paz nesse país. O país está dividido. Precisamos pacificar esse país. Tá? Não adianta o Hugo Mota vir com esse papo. Ai, a anistia não é um... Sabe o que é? Ele tá olhando, ele tá falando, caramba, meu. Parece que o Brasil só quer discutir a anistia. Os jornalistas, os repórteres... todo mundo... Todos! E aí vem ele, né, querer defender outras pautas. Não, nós não temos só anistia. Realmente, o Brasil precisa de corrigir muita coisa. Mas entre as muitas coisas que é preciso se corrigir nesse país, tem a situação da anistia. Já que todo mundo tá só falando de anistia, coloca esse trem pra rodar, meu. E deixa decidir o Congresso fazer a parte dele. Não é isso? Deixa o Congresso fazer a sua parte. Segundo o Poder 360, tá bem? Após o ato da Paulista, o Tarcísio disse que vai conversar com o Hugo Mota. Eu já vou logo, tá bem? Eu já vou logo na jugular, tá bem? Eu já vou logo na jugular. Vai ficar tudo com aquela conversinha bonita, sabe? Vai ficar tudo com aquela conversinha, vai se resumir naquela conversinha bonita. Aquela conversinha cuti-cuti,
Tá bom? Me desculpa, viu, Tarcísio? Você vai conversar com ele. A conversa de vocês sempre é aquela conversa, né? Ai, respeitosa, aquela conversa linda. Hugo Mota, né, vai falar com ele de forma institucional. Sim, senhor presidente, senhor governador, estamos trabalhando para encontrarmos o caminho. Não, mas precisamos de que o senhor acelere, precisamos de apoio do senhor. Não, conte comigo, estou aqui para pautar o que é melhor para o Brasil. Conte comigo. Aí o Tarcísio vai voltar dessa conversa, vai ligar para o Bolsonaro, entendeu? Vai dar entrevistas e vai dizer, olha, o Hugo Mota disse que vai sim trabalhar pela anistia ou trabalhar para o melhor para o Brasil. Sabe, aquela cordialidade. Ninguém vai dar tapa na mesa. O Tarcísio não vai, entendeu? O Tarcísio não vai dar tapa na mesa. O Tarcísio não vai... não é aquela conversa igual nós temos, né? Entre família, né? É diferente. Até que bom que não é assim. Mas é aquela conversa bonita, né? É aquela conversa linda. Nem o Tarcísio apela e nem o Hugo Mota apela. Fica tudo pela institucionalidade, aquela conversa bonita, né? Não, governador, estou disposto a encontrar o caminho para que o país seja pacificado, governador. Estou disposto a encontrar a melhor solução. Vamos discutir juntos. Obrigado pela ligação, obrigado por estar preocupado com o Brasil. É isso mesmo. Não é aquela conversa, ô seu filho de uma mãe. Não é a tua mãe que está presa? Você não tem vergonha, não, de prometer uma coisa e fazer outra? Não é essa conversa, né? Não é esta conversa. Ai, meus queridos. Continue colaborando, ajudando esse canal aqui, fortalecendo o nosso trampo com qualquer valor aqui. Via Pix, você me ajuda demais. Você colabora com o nosso programa e ajuda aqui o nosso canal. 11 952 75 38 98. Faça o seu Pix e ajude aqui o nosso canal, tá bem? Colabore, nos ajude, fortaleça o nosso programa com qualquer valor, sobretudo com qualquer valor. O Pix está na tela aí para você ajudar, tá bem? Preciso da sua colaboração, preciso da sua ajuda. Sei que você pode me ajudar e não ajudou ainda porque não quis. Você tá achando que eu não sei, né? Mas tem aqueles que não podem, tá bem? Aos que podem, aos que julgam necessário, ajude, tá bem? Ajude, por favor, e nos dê a moral para podermos continuar tocando o nosso programa. Tá certo? Aqui, ó. Placar da anistia. Requerimento de urgência tem 191 apoiadores. São necessários 257 assinaturas. Ou seja, meus queridos, tá faltando aí 66 assinaturas. Ao longo desta terça-feira, lembrando, né, que terça-feira é o período, né, é o dia que o pessoal retorna dos seus estados e quem sabe, tá bem? Quem sabe, né, a gente consiga acelerar isso daí essa semana, tá bom? E a gente, é claro, ao vendo vitória, nós estaremos aqui para contar e celebrar esta vitória da anistia, tá bem? Espero, meus queridos, que a anistia seja aprovada, Lula vai vetar, o Congresso vai derrubar o veto. Espero que a anistia contemple todos, tá bem? Espero que a anistia também traga pacificação a esse país. Eu vi de tudo, né? Quando você vai nas ruas, você vê de tudo. Você vê senhoras, infelizmente, tá bem? Você vê muita gente apoiando, muita gente... Mas você vê, meu Deus do céu, umas senhorinhas de bengala
tá? E me desculpe, você que né, viveu mais do que eu, né? Você que viu mais do que eu vi até agora. Mas, senhorinhas, meus queridos, não foi uma nem duas, não, que eu não sei como estão de pés, né? De condição debilitada, às vezes de bengalinha, às vezes andando cambada de vagabundo, tem que ser preso mesmo. Meu Deus do céu. Tá? A gente viu, eu vi de tudo lá. No entorno ali da Paulista, não sei se porque estávamos atrapalhando, né? Elas, né? Ou essas pessoas fazerem as suas caminhadas, né? Era um direito nosso também se manifestar, mas, né? Quando a pessoa só faz rabujar, tá rabugento demais. Tudo incomoda, né? Tem uma idade também que tudo incomoda, né? Meus queridos, eu aproximando aí dos 40, já tem muita coisa que me incomoda, né? Eu resolvi colocar a vida em slow motion, né? Eu tô vivendo dia por dia, seja o que Deus quiser, né? Bem tranquilão, na paz, na moral, não é? Até para quando não chegar, né, na melhor idade, que eu possa realmente chegar na melhor idade e, sobretudo, viver, né, a melhor idade, né? Mas tem gente aí que eu vou falar pra você, tá? Né? Tá cansado de viver. E aí quando você vê um movimento de rua, né? Como eu falei, a gente vê de tudo, né? Vê apoio, vê gente fica rabugento, né? Uns velho rabugento falando pelos cantos. Ai, gostoso, tá? Gostoso é você ver os petistas, né? Não tem o que comemorar, né? Não tem o que comemorar, tá bem? E estavam lá perturbando, né? De vez em quando você via um expulsando o outro, de vez em quando você via um empurra, um xinga daqui, xinga dali. Normal, isso é a democracia, né? Cada um, né, faz o que pensa da vida, não é? Pois é, eu sei o que eu quero, eu sei o país que eu quero deixar para minhas filhas, né? O país que eu quero deixar para os meus netos, né? E o país que eu quero viver também, que às vezes a gente tá pensando só no país do futuro, né? O país de amanhã e o de agora, né? E o movimento agora, o que é agora, o que nós temos? Dá para melhorar agora também? Ou só vamos melhorar esse país quando morrer esta geração e vir uma nova geração aí? Pois é, meus queridos. Terra estranha com gente esquisita. Para você nos acompanhando aí onde você estiver, se inscreva nesse canal, fortaleça o nosso programa. Precisamos muito da sua inscrição para poder continuar tocando o barco aqui com muito carinho, com muito amor neste programa, tá bem? Né? A gente não avançou em inscrições nesse final de semana, achei que a gente ia chegar lá, tá bem? Faltou bem pouco, tá? Gente, eu tive apenas a contribuição do Túlio, e com todo respeito, né, a contribuição dele, ele mandou 2, e é a única contribuição até o momento, tá? Então ajude esse canal e fortaleça o nosso programa, tá bem? Qualquer valor aí, você pode fortalecer aqui o nosso canal, beleza?